Olá, não temos um plano B, porque não temos um planeta B. Esta frase foi dita pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em outubro de 2015, durante uma visita à Eslováquia às vésperas da COP21. O SG foi a ferramenta criada para tentar reverter os problemas ambientais, sociais e de gestão que enfrentamos atualmente. E para falar sobre esse assunto, hoje vou conversar com o vice-presidente de Inovação e Tecnologia do Grupo Bene, Marcelo Murilo, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vou conversar com o vice-presidente de Inovação e Tecnologia do Grupo Bene, Marcelo Murilo. Olá, Marcelo, tudo bom com você? Bom dia, Renata, tudo bem? Tudo Prazer estar aqui com jóia, você. que bom. Marcelo, antes da gente começar a nossa conversa, queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente da sua formação e da sua experiência profissional. Tá bom. Bom, a minha formação é na área de tecnologia, ciência da computação e direito, e depois acabei mudando para gestão, então várias formações na área de gestão também. E a minha experiência está muito focada com o nosso grupo, que a gente fundou em 1997, eu sou um dos cofundadores do grupo. É uma empresa de tecnologia que nós fundamos em Santa Catarina, há 26 anos atrás, focada no desenvolvimento de software e serviços para a área de saúde, legal, RP, RH e logística. E eu hoje atuo como vice-presidente de inovação e tecnologia, e sou responsável pela parte de inovação interna do grupo, inovação aberta, o desenvolvimento da jornada de produtos e tecnologia, e também pela parte de M&A e todas as iniciativas hoje que a gente tem dentro do grupo ligadas à parte do ESG, né, a sustentabilidade, a diversidade dentro do grupo, que são bastante fortes também. Acho que é isso, Renato. Maravilha. E eu acho que essa questão aí de inovação, né, desse seu histórico aí, dessa sua atuação, ela está intimamente relacionada a questões de ESG, né, Marcelo? Então, queria aqui começar a nossa conversa perguntando para você se realmente, né, no seu ponto de vista, essas questões de ESG, elas são, né, um legítimo compromisso aí com o meio ambiente e a sociedade, ou se de repente tem aí algum elemento oculto aí nessa equação? Bom, muito boa pergunta. Esse é um debate bastante comum, né, no dia a dia, e muitas pessoas me perguntam e comentam no mercado assim, o ESG é só uma moda, é uma filosofia passageira, é só um modismo que vai passar, etc. Eu costumo dizer, na verdade, que o ESG é só mais uma mudança que a gente está passando, né? Assim como a gente passou por todo o movimento de qualidade, assim como a gente está passando pelo movimento ligado ao ESG, e que é um modelo de negócio que veio para ficar e que precisa da atenção das companhias. Por quê? Porque se você analisar o mercado e as pessoas, as novas gerações, todas as iniciativas ligadas ao ESG estão muito presentes, né, no dia a dia das novas gerações. Isso é muito importante quando a gente fala da geração Z, dos millennials, da geração alfa agora, todas as preocupações com a sustentabilidade, com a interação das companhias com o planeta, com a parte social, a parte de governança. Então, essas gerações que hoje estão se tornando os consumidores dos nossos produtos e que estão se tornando também os decisores das companhias que vão comprar nossos produtos, se tornam cada vez mais importantes. Então, quando você tem um produto que não tem esse tipo de iniciativa, é muito provável que você vai enfrentar cada vez mais ao longo do tempo resistência dos consumidores, resistência da atratividade de talentos das pessoas, das novas gerações que não vão ter interesse em trabalhar com você, e mesmo dos investidores. E aí tem uma grande discussão também, por que os fundos de investimento começaram a falar disso e agora estão diminuindo também o discurso. Eu vejo dois vieses importantes. Ninguém pode negar que todas as iniciativas ligadas ao ESG, seja de sustentabilidade, seja de diversidade, seja de governança, são iniciativas ruins, né? São aspectos que são, obviamente, benéficos para qualquer tipo de companhia. O que a gente precisa tomar cuidado, e aí tem toda essa questão de não transformar isso em marketing,
simplesmente, e não pensar que todas as iniciativas ESG podem estar desvinculadas de resultados. Não adianta a gente fazer uma abordagem muito forte com relação a todas as iniciativas do ESG e esquecer do resultado das companhias. É isso que está acontecendo com os fundos hoje. Se no passado eles viram, né, que essas iniciativas são importantes para a sustentabilidade empresarial das companhias, ao mesmo tempo hoje eles já percebem que não dá para simplesmente só falar de ESG e abrir mão de resultado. São duas coisas que têm que andar juntas. Então, eu não vejo um viés de algo oculto, mas eu vejo muita desinformação e percepção das pessoas de que isso é simplesmente uma moda passageira. E quando a gente fala de governança, a gente vê aí todo dia vários escândalos dentro das companhias. A gente acabou de ver essa semana o caso do conselheiro da Vale também. Então, a gente tem certamente muitas características que as empresas precisam empregar imediatamente, sob pena de elas terem problemas no futuro, cada vez mais. Né? E a gente vai parar de falar de ESG daqui a 5, 10 anos, provavelmente, porque isso simplesmente vai se tornar um aspecto básico de todas as companhias, assim como hoje a gente não tem mais grandes movimentos pela qualidade total. Lembra dos 5S que a gente fazia? Não se faz mais. ISO 14.000, né? Isso. Teve o boom da ISO 14.000. Exatamente. Hoje você vê esse movimento tão grande? Não. Mas a gente deixou de ter qualidade? Não. Né? Simplesmente se tornou óbvio, básico. Né? Hoje, qualidade não é mais diferencial. Né? Você vai chegar assim, não, eu sou... o meu produto tem qualidade. Bom, qualidade é óbvio. Né? Assim como a SG vai se tornar também. Uma coisa básica, natural. Eu tenho uma visão, mais ou menos, Marcelo. Eu acho que as questões ali trabalhistas, né, sempre foram muito fortes. A questão de governança, muito embora a gente ainda tenha muito problema vivenciando, como você mesmo mencionou, é uma discussão forte também que começou há mais de 20 anos. E a questão ambiental, eu trabalho já há bastante tempo, né, mais aí de 25 anos na área ambiental, e eu sempre escutei, né? Nossa, você trabalhar na ambiental é algo do futuro, né? E eu sempre escutava isso e eu falava assim, gente, cadê de fato esse futuro das pessoas, das empresas internalizando a questão ambiental? E eu acho que neste momento, talvez aí um pouco mais intensificado com a pandemia, porque a questão ambiental sempre ela existiu, mas acho que sempre um pouco mais de lado, né? Se eu tiver recursos, se tiver dentro do budget, se sobrar no meu budget, eu vou investir no ambiental. E hoje a gente já vê uma inversão dessa equação, a questão ambiental realmente, acho que entrando nas discussões, e é daí que eu acho que o ESG passa a fazer sentido, que é a gente ter esses 3 pilares, né, que são, acho que, talvez os 3 principais pilares numa atividade econômica sendo discutidos, não só na alta gestão, na alta liderança, mas também, né, na operação como um todo. Então, eu também acho que é algo aí que veio, não sei se a nomenclatura vai ficar, se a gente vai ter uma mudança, mas eu acho que a gente internalizar algumas coisas que estão aí, e talvez com o passar do tempo vai ficar tão natural, né? Talvez realmente esse futuro tenha chego e isso passa, né? Essas questões aí passam a ser mais naturais, né? E uma coisa que eu acho que todo mundo se questiona são realmente os custos, né? A questão do onerar. Então, é possível aí a gente implementar essas práticas sem onerar os produtos que são entregues aí para o mercado ou não dá para dissociar essa questão, Marcelo? Como que você enxerga? Tá sim, Renata. Eu acho que a gente tem que colocar. Eu escrevi recentemente um artigo falando do ESG, perguntando assim: acho que o ESG precisa de mais uma letra, que é a gente não esquecer do econômico. Você falou de 3 pilares, mas eu colocaria 4. Né? Assim, então, a gente precisa se preocupar com a governança, primeiro, com os aspectos sociais, com a sustentabilidade ambiental, com o resultado, né, com o econômico. E tudo isso começa num item anterior, né, a tudo isso, que é propósito. Né? Então, a gente precisa começar, quando a gente está discutindo isso dentro das nossas empresas e o custo da implementação disso, a gente primeiro precisa começar com o propósito. Qual é o propósito da nossa companhia? Né? Qual é o propósito do que a gente está fazendo? Qual é o nosso propósito de vida? Né? Você é uma pessoa muito atuante nessa questão ambiental e provavelmente o teu propósito de vida está muito ligado a isso.
né? Então, quando a gente fala de propósito, começar a implementar políticas ESG dentro da companhia não custa nada, né? Começar a pensar diferente, né? Às vezes as pessoas só associam isso ao custo, associam, é muito caro eu fazer, implementar, eu tenho que contratar uma consultoria, eu tenho que fazer uma certificação. Não, é muito mais simples que isso, né? Quando eu falo de começar a ter um certo nível de governança dentro da companhia, né, de instituir talvez um conselho consultivo, de instituir talvez algum tipo de controle, algum tipo de gestão, né, isso pode não custar nada, né? Quando eu falo de diversidade, né, passar a olhar com outro olhar dentro da companhia para a diversidade, para todo tipo de diversidade que a gente possa ter dentro da empresa, e começar a tentar valorizar ou trazer pessoas diferentes para o nosso convívio, isso não custa nada, certo? O que custa eu escolher melhor as minhas contratações? O que custa eu começar a dar uma valorização mais equânime para as empresas? O que custa eu contratar pessoas com deficiências, né? E a gente contratar pessoas um pouco diferentes, né? Contratar pessoas que tenham pensamentos diferentes, não custa nada, certo? Quando eu vou para o ambiental, é claro que se eu estou falando de uma indústria, né, muitas vezes o investimento é alto, mas na grande maioria das empresas de serviços, né, eu começar a trabalhar a questão de sustentabilidade, seja com aspectos simples de separar o lixo, de começar a pensar em calcular minha pegada de carbono, em começar a olhar com uma maneira diferente de reduzir as emissões dentro da companhia, não custa muito, certo? Por outro lado, quando eu falo de ter políticas de reduzir esses custos, né, reduzir meu custo com energia elétrica, reduzir meu custo com deslocamento, né, reduzir meu custo com ou trabalhar esse discurso para a empresa, isso pode sim reduzir custos, né, no dia a dia. Eu posso optar pelo home office, eu posso melhorar o deslocamento dos meus funcionários, eu posso trabalhar esse tipo de discurso para o mercado, e sim, isso pode gerar mais receita para a companhia, né? Na medida que cada vez mais esses aspectos são valorizados pelo mercado, são valorizados pelas empresas, são valorizados pelos consumidores, né? Isso pode melhorar a atratividade de talentos dentro da empresa. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas pensam no 8 ou 80, né? Ou eu vou fazer um mega investimento, né, ligado à parte ambiental, à parte social, à parte de governança, ou eu não faço nada, né? Eu acho que dá para começar sim, dá para começar pequeno, dá para começar dando os primeiros passos, né? Trabalhando essa cultura dentro da empresa, porque se não tiver uma cultura instituída, as coisas não vão acontecer, né? Não abrir mão do resultado, né? Como você disse, às vezes é caro, coisa, tá bom, vamos começar devagar, vamos começar com uma cultura, vamos começar a divulgar isso para o mercado, vamos começar, né, a mudar a nossa mentalidade. Isso pode não custar nada. Então, sim, é possível começar de uma maneira pequena e ir evoluindo aos poucos essa cultura dentro da empresa. O importante é começar. Sim, eu acho que é discutir, né, minimamente, é trazer isso, dar luz para a questão, né? Acho que como você comentou, talvez aí utilizar até as ferramentas que já existem dentro da empresa, mas com algumas pequenas observações diferentes, né? Então, a questão de uma contratação, fazer as pessoas participarem de treinamento, dar treinamento, capacitação para essas pessoas, para que todo mundo também pense um pouco diferente com esse olhar, né, para as questões aí ambiental, governança e social. E um ponto importante, né, na sua fala, acho que desde o início, e que realmente pouco se toca no assunto, mas que é fundamental. Quando a gente fala na adoção de práticas de sustentabilidade, práticas de governança e social, muitas vezes se esquece que o fim de uma empresa, o fim social dela é o econômico, ela tem que gerar lucro. A gente vive num sistema capitalista. Então, é impensável a gente falar numa empresa que só vai ter práticas aí ambientalmente adequadas, ou que só vai ter práticas de sociais, de governança, sem pensar em detrimento do lucro, né? O lucro, ele faz parte do processo, ele faz parte da natureza, da atividade econômica, e essas práticas, elas têm que ser integradas às demais questões, né, Marcelo? E às vezes tem uma distorção disso, de pensar que não, eu preciso primeiro fazer o bem para depois... Não, eu tenho que gerar, a primeira coisa é eu gerar, para conseguir fazer o restante, né? Então, muito bem lembrado aí na sua fala,
e que poucas pessoas, às vezes, tocam nesse ponto, que é um ponto aí, né, realmente é de extrema importância. É que se você pensar nisso, se a gente só pensar no ambiental, só pensar em todas as questões, e a empresa não der lucro, ela quebra. E aí ela perde essa função social. Aí eu vou perder os empregos, eu vou perder o Exatamente. ambiental, o impacto social, etc. Então, não adianta, as coisas têm que ter um equilíbrio, né? A gente precisa eternamente buscar o equilíbrio das iniciativas dos dois lados, para a gente Sim, poder preservar, né, o aspecto social da função social da empresa, né, e para que ela possa trazer dentro dos aspectos do capitalismo consciente, trazer benefício para todos os envolvidos, para todos os stakeholders, né, para os acionistas, sim. para os colaboradores, para os clientes, para os fornecedores, para a sociedade. Então, é bem amplo mesmo. Uhum. E um outro ponto, né? A questão de serviço, como você comentou, talvez seja mais fácil implementar pela própria questão aí do tipo de atividade, né? Para grandes empresas, né, na área industrial, até pelo tamanho, pelo porte, talvez seja algo mais natural, né? Você tem aí talvez matriz fora do país, para a média, que muitas vezes acaba aí se relacionando com as grandes, você ter acesso a essa cultura também facilita um pouco, mas e para os pequenos, né? Para aqueles que estão começando, Marcelo, a empresa de pequeno porte, né? Ela costuma ter fôlego financeiro para implantar corretamente aí essas práticas de ESG, ou é algo muito longe ainda da realidade dessas empresas de pequeno porte? Eu acho que não, eu acho que pode ser implementado em qualquer tipo de empresa. De novo, eu acho que é muito mais uma questão de propósito, é muito mais uma questão de mentalidade, de pensar, né, dessa forma, do que efetivamente de gastar dinheiro. Né? Assim, uma empresa pequena, é aquilo que eu falei na questão anterior. Não custa nada você ter uma visão mais diversa das suas contratações. Né? O que custa? Não custa nada, certo? O que eu acho é sempre aquela questão do querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vamos começar pequeno, né? Mas vamos começar pensando dessa forma, né? Lembrando que quando a gente fala do social, as pessoas falam muito de diversidade, mas o S do ESG diz respeito a todo o relacionamento da companhia com a sociedade, com todos os entes. E eu estou falando do relacionamento com os colaboradores, eu estou falando do relacionamento dos clientes. Então, a NPS é indicador ESG? Né? A quantidade de ações trabalhistas que eu tenho é indicador ESG? Né? Tudo que diz respeito da relação da companhia com a sociedade. Então, se eu penso dessa forma, obviamente eu vou trazer melhores resultados para a companhia e não necessariamente vou impactar em custos imediatos. Então, sim, é ideal, inclusive, que as pequenas empresas possam já nascerem e criarem essas mentalidades, porque elas vão ser necessárias ao longo de toda a vida delas, né? Então, vamos pensar pequeno, vamos começar devagar, mas vamos começar com essa mentalidade, né? De pensar em governança, né? De pensar em ter um nível de governança mais adequado, isso tem a ver com gestão, né? E pode ser empregado em qualquer empresa, concorda? Claro que a parte ambiental, nas empresas de serviço, como eu disse, é muito mais fácil, né? Então, hoje nas empresas pequenas, eu posso reduzir o deslocamento dos meus colaboradores adotando home office? Claro, né? Isso reduz as minhas emissões de carbono? Reduz, né? Estou fazendo um pouquinho da minha parte? Estou, né? Então, qualquer empresa pode implementar, e isso é simplesmente uma mudança de mentalidade, muito mais do que um projeto de custos que a gente vai ter que investir um montante gigantesco de dinheiro, ou algo que seja só para as grandes empresas e que isso pode permear a sociedade como um todo. Uhum. Essa questão aí da mudança de mentalidade, eu acho que é algo fundamental, né? Não só para as atividades, mas para as pessoas também. Porque, no fim, são as pessoas que estão à frente das indústrias, das atividades. Então, é todo mundo mudar um pouco a mentalidade, as práticas, não só, às vezes, no ambiente corporativo, mas também no dia a dia, né, Marcelo? Então, são pequenas práticas que a gente mudando, né, fazendo alguns pequenos ajustes, a gente tem um ganho em escala, que muitas vezes as pessoas não param para pensar, né? Coisas pequenas, eu sei que a gente está falando aí das questões corporativas, mas talvez no dia a dia aí questões de reciclagem, economia de água, economia de energia, são pequenas mudanças,
e que se todo mundo fizer, o ganho em escala é muito maior, né? E isso acaba revertendo até para a atividade nossa profissional, porque se você muda um mindset próprio, você muda também as suas práticas no dia a dia e isso reverbera nas questões profissionais e nas questões da empresa. Então, acho importante também a gente fazer essa reflexão. E falando na questão da mudança do mindset, no seu ponto de vista, né, o consumidor, ele consegue identificar essas empresas que adotam corretamente as práticas de ESG? Ou você acha que esses consumidores eles ainda ficam reféns das campanhas de marketing, né? As escolhas elas são realmente porque os consumidores acreditam ou porque são influenciados? Bom, aí a gente está falando do famoso greenwashing, né? Quando a gente fala de ter toda uma iniciativa, né, ambiental ou de governança ou social, muito mais como uma iniciativa de marketing do que qualquer outra coisa. Sim, isso é muito comum, né? E infelizmente os consumidores eles acabam sim ficando reféns do que é divulgado, né? Assim, é muito difícil um consumidor poder diferenciar uma marca pela sua, se ele tem essa convicção e ele prefere adotar produtos, e isso é um jeito de colaborar, né, que beneficiando ou dando preferência para as empresas que têm esse tipo de iniciativa, mas, claro, ele pode sim ser enganado, ou seja, ter simplesmente uma campanha publicitária contando coisas que não existem. Para isso, as legislações têm evoluído bastante, né? A União Europeia acabou de lançar uma legislação bastante importante voltada para a questão do greenwashing, de regular muito duramente, né, as questões de como são divulgadas e a veracidade das informações sobre as empresas. Mas é muito difícil de avaliar porque você não consegue ir lá dentro da empresa e avaliar, você como consumidor final, não consegue ir lá dentro da companhia e averiguar se aquilo é verdade ou não é, né? Então, como que a gente combate isso? De duas formas, ou com legislação, né, com regulação, uma regulação adequada, mas principalmente trabalhando o propósito das companhias, né? Eu costumo dizer que legislação não basta, né? A regulação não basta, porque sempre tem uma brecha, né? E a gente vê todo dia, né? A gente vê escândalos de empresas todos os dias, grandes empresas auditadas, né, reguladas, com relatório de sustentabilidade, na bolsa, etc., e que tem falhas sérias de governança, de aspectos ambientais, né? A gente teve um caso recente da Toyota, a gente tem casos recentes aqui no Brasil, tem o escândalo da Americanas, então, assim, é muito difícil você estar lá dentro da companhia e entender exatamente tudo o que está acontecendo. Então, sim, os consumidores precisam ser protegidos através da regulação, mas nós, empresários, líderes, gestores, temos que trabalhar a questão do propósito dentro das empresas. É o propósito que vai fazer com que as pessoas não tentem burlar a legislação, né? E trabalhar muito bem como os executivos são medidos, porque as pessoas fazem aquilo que elas são medidas, né? Então, se eu quero ter uma empresa voltada para essas questões do ESG, voltada para a sustentabilidade, voltada para o capitalismo consciente, de gerar realmente benefícios para a sociedade como um todo, inclusive para os acionistas, não adianta eu medir o meu executivo só pelo EBITDA, só pelo resultado, só pelo lucro, né? Eu preciso fazer com que as iniciativas que estão alinhadas ao propósito da companhia também revertam em bonificação para ele, revertam nas metas dele. Porque as pessoas vão fazer aquilo que elas são medidas. Se ela só é medida por um aspecto do resultado, ela não vai se importar com as outras questões, né? Então, propósito de um lado, regulação do outro, são as maneiras de a gente conseguir fazer com que as empresas sejam realmente, né, fiéis a essas iniciativas. E ter ferramentas para medir, né? A gente fala muito hoje da dificuldade de medir, né, os resultados, e aí você precisa ter soluções, precisa ter um sistema de gestão, um ERP, um RH, um CRM, etc., que tenham ferramentas que permitam que a gente possa medir essas questões também do ambiental, do social e da governança. Acho que uma das críticas é qual que é a métrica do ESG, né? Eu consigo medir dentro da minha empresa, da minha companhia, mas eu não consigo fazer a comparação externa. Então, isso também eu acho que é uma evolução, é um processo, né, de amadurecimento aí disso que a gente está vivendo, mas é algo que precisa realmente até para a gente ter maiores parâmetros, né, Marcelo?
Então, são pontos aí. E uma outra coisa que eu queria aqui conversar com você, quando a gente fala aí na questão da responsabilidade social, é comum as empresas, ONGs, né? A gente sempre acaba citando um pouco mais a questão da importância da diversidade nos aspectos aí raça, religião, gênero, orientação sexual. Mas a gente acaba muitas vezes esquecendo, né? Não sei se esquecendo, mas deixando de lado, principalmente nesse discurso inicial, as pessoas com deficiência física, necessidades especiais, elas acabam não entrando aí muito nesse radar da diversidade, né? Ou quando não entram, não há a devida publicidade ou incentivo para que o mercado reforce essa necessidade. Me fala um pouquinho como que você vê isso, né? Como que o mercado tem tratado essas questões. Bom, Renata, e é engraçado, né? Porque a gente, quando fala do social, né, do ESG, você tem razão, a gente volta muito primeiro para a questão de gênero, depois raça, orientação sexual, etc. E quando a gente fala das pessoas com deficiência, né, isso hoje é uma questão já institucionalizada. Né? A gente tem hoje uma legislação, inclusive, você tem uma obrigatoriedade das companhias de contratação, são os PCDs, né? E mesmo assim, a gente percebe que boa parte das companhias não consegue ou não tem esse trabalho ativo para o preenchimento dessas vagas. Por outro lado, eu digo isso porque aqui, na nossa empresa, a gente tem essa necessidade, e às vezes você tem dificuldade, inclusive, de encontrar profissionais. Né? Por exemplo, nós temos aqui quase 2.000 funcionários, né? Então a gente tem uma cota vinculada ao número de funcionários, um percentual de profissionais que a gente deveria ter, né, com deficiência. Às vezes, as empresas também encontram dificuldades para localizar esses profissionais, certo? Com as devidas qualificações também, né? Então, eu já tenho visto, inclusive, algumas startups voltadas para essa necessidade, que detectaram essa necessidade das empresas, de fazer a conexão desses profissionais com deficiência com as empresas, porque elas têm vagas voltadas a isso, mas às vezes elas não conseguem localizar um profissional. Por exemplo, a gente tem muitos desenvolvedores de software, programadores, né? Eu tenho que localizar programadores que tenham esse tipo de condição. Às vezes é difícil de você localizar, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de publicidade, como você falou, né? Mas, dentre as diversidades, né, talvez seja que esteja mais institucionalizada hoje, né? Mas as empresas, ou por negligenciarem esse assunto, esse é um problema, e tem a ver com divulgação, com cobrança, mas também para a questão de a gente promover, né, a ação dessas pessoas, né, a idade dessas pessoas, e fazer essa conexão das companhias com os profissionais que têm deficiência. Agora, a gente fala também disso, mas a gente já tem começado a falar de outros tipos de diversidade também. A gente está falando muito do etarismo hoje em dia, que também é uma questão de diversidade, né, das múltiplas gerações, né, de a gente possibilitar aos profissionais que têm hoje uma vida profissional muito mais longa, né, de a gente gerar esse tipo de diversidade dentro da companhia. A gente já está falando em neurodiversidade, né, de você trabalhar também a questão das pessoas com distúrbios ou com questões, né, neurológicas, etc. Então, cada vez mais isso é uma questão de cultura, Renato. Eu acho que é uma construção, né? A gente vai trabalhar isso e você vai ver que nas próximas gerações isso é muito óbvio, né? Se a gente fala, eu tenho filhos pequenos, por exemplo, e às vezes é difícil explicar para eles o que é racismo, por exemplo, né? Uhum. A minha filha de 5 anos, 6 anos, às vezes ela tem dificuldade, o meu filho de 10 anos tem dificuldade de entender o que é racismo, por quê? Porque simplesmente para ele isso é uma coisa tão natural e tão óbvia, né, de que as pessoas são iguais, que para ele não faz muito sentido, certo? Então, as coisas vão ser, aos poucos internalizadas, né, a gente olha uma fotografia muito pequenininha, né, da nossa geração, né, da nossa existência, mas ao longo da jornada da sociedade isso vai se tornar uma coisa tão natural que a gente nem vai precisar falar disso, porque é uma coisa muito óbvia, né, muito natural. Não, com certeza. E, Marcelo, na sua opinião, né, e com base aí na sua experiência, no seu trabalho, quais são as perspectivas aí para o futuro em relação ao SG?
Como eu te falei, né, essa questão do ESG, para mim, olhando para o futuro, né, vai se tornar uma coisa internalizada em todas as companhias e nas pessoas. Né? O futuro do ESG está muito voltado para nós termos uma coisa absolutamente incorporada à legislação. Lembre-se que cada vez que a gente tem um ciclo novo de mudança, né, ou de inovação, isso tem muito a ver também, isso, num primeiro momento, se torna um diferencial para as companhias, né? Depois se torna uma coisa que permite que você possa competir no mercado, e, por fim, se torna uma coisa básica. Sem isso, você não sobrevive, né? Então, cada ciclo desse, e eu citei aquela questão da qualidade, né? Hoje, as empresas precisam entender que o ESG ainda é um diferencial, mas eu diria que ele já está quase se tornando uma coisa... hoje ele é uma licença para você ganhar, né? Para você vencer. Mas já vai se tornar uma licença para competir, né? Ou seja, sem isso você nem compete. E um pouquinho mais adiante vai se tornar uma coisa imprescindível para a tua sobrevivência, né? Se você não... Então, eu vejo o ESG cada vez mais se tornando natural dentro das companhias e no futuro se tornando uma coisa imprescindível para a sobrevivência das companhias. Então, esse é um trajeto natural, como aconteceu com a qualidade, como aconteceu com vários tipos de mudanças que a gente promoveu dentro da sociedade, que a gente promoveu dentro das empresas. Então, são ciclos. E eu vejo o ESG muito normal na nossa vida e dentro das companhias, muito básico. No futuro, não tem como. Tá. Marcelo, uma coisa que você comentou, né? Acho que a questão aí do home office. O home office, acho que ele foi bastante implementado com a pandemia. Depois a gente viu um movimento das empresas voltarem ao trabalho presencial. Hoje, né, a gente sente uma dificuldade de algumas pessoas voltarem no presencial, mesmo num sistema híbrido. Mas como que você vê aí o home office pensando aí sobre uma vertente de um projeto de ESG? Bom, isso é uma discussão interminável, né, dentro das companhias, né? Assim, tem debates gigantescos, mesmo aqui, né, sobre essa questão do home office. Vamos lá. Hoje em dia é uma dor, né, Marcelo? Até desculpa te interromper. Hoje em dia é uma dor das empresas, né? O que eu faço? É o híbrido, quantos dias, ou não? É o presencial, ou o home office funciona? É bem isso. Essa é a discussão, e aqui também, né? Não é muito diferente, né? Eu te falei, a gente tem um grupo grande de colaboradores e a gente discute isso já há algum tempo, né? A gente que ir para o home office, como todas as companhias, né? Integralmente, em determinado período, logo no início da pandemia, e aí você tem vários aspectos. Quando a gente olha pelo lado do ESG, né? Quando, obviamente, você leva os colaboradores para o home office, você gera impactos positivos no ESG, né? Por quê? Porque você está reduzindo o consumo de energia, reduzindo o consumo de papel, reduzindo o consumo de qualquer tipo de insumo que você tenha dentro da companhia e reduzindo o deslocamento das pessoas, né? Então, você está reduzindo as emissões de CO2. Então, quando eu estou falando desse aspecto, né? E também do aspecto social, quando eu estou falando da questão de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? De melhorar aspectos da vida das pessoas, tem aspectos positivos, né? Mas, como tudo, tem prós e contras. Vamos para um outro lado, né? Primeiro, aqui a gente também percebeu que muitas pessoas não tinham condições de trabalhar em casa, certo? Às vezes você tem condições, você mora numa casa, num apartamento que tem condições de ter um escritório fechado, onde você possa ter uma instalação adequada, onde você possa ter isolamento para poder se concentrar, etc. Outras vezes, você tem pessoas que moram em ambientes menores, em casas pequenas, com mais pessoas, né, onde você não consegue ter um ambiente adequado para trabalhar, seja ergonomicamente, seja na questão de ter privacidade, etc. Então, para aquelas pessoas, às vezes, trabalhar de home office é muito pior, né? Ela prefere vir para o escritório. Né? Então, e outra questão é que quando você isola as pessoas, por mais que toda essa questão da comunicação remota, como a gente está fazendo agora nesse momento, né? Ao invés de estarmos sentados frente a frente, aqui numa entrevista nós estamos fazendo isso remotamente, a gente percebeu que há uma quebra também da cultura, né? Assim, então é muito difícil
você conseguir trazer a cultura da companhia para as pessoas se elas não se encontram, se elas não trocam experiências, se elas não convivem num ambiente de trabalho onde você muitas vezes está passando do lado ou pode chamar a pessoa do lado e tirar uma dúvida, ou fazer. Então, tem prós e contras. Por isso que a gente tem cada vez mais tentado adotar um ambiente híbrido, certo? Onde você, de certa forma, beneficia o ambiente, beneficia as pessoas, traz um pouco mais de qualidade de vida, né? E de concentração, e, ao mesmo tempo, consegue reuni-las em determinados momentos para que a gente possa ter essa troca, né? Experiência. Por outro lado, é muito difícil também medir, às vezes, o resultado do trabalho das pessoas à distância, né? Dependendo do tipo de atividade. Então, as empresas têm colocado muito isso, que muitas empresas identificaram que houve uma queda de produtividade num segundo momento, tá? Acho que no primeiro momento não, mas no segundo momento, às vezes, você tem uma queda de produtividade dentro das comunidades. Por isso que esse debate está tão acalorado, né? Por algum lado, algumas empresas voltando todo mundo, né? Porque entende que houve uma quebra de produtividade ou de confiança, muitas vezes, e por outro lado, muitas empresas adotando regime híbrido, né, para beneficiar, de certa forma, as pessoas, né, beneficiar, de certa forma, o meio ambiente, mas continuar mantendo essa cultura. Eu acredito que a gente vai evoluir cada vez mais para um modelo híbrido, né, onde a gente tem um pouco das duas coisas, né, um pouco dos dois... dos prós e contras aí, de tentar equilibrar um pouco essa jornada, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Mas é uma discussão interminável, tá? Assim, não existe um consenso hoje nas companhias. Não, maravilha. É muito, acho que o que faz sentido, né, para cada negócio, para cada empresa, para cada atividade, mas é uma dor atual que eu percebo aí no mercado. E, Marcelo, para a gente finalizar aqui, né, até por conta do nosso tempo, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Bom, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o mais importante que a gente tem que sempre lembrar é que tudo isso começa pelo propósito das companhias. Então, pensem nisso, né? E termina no resultado, né? E no meio disso, a gente tem aspectos extremamente importantes para que essa jornada que a gente faz a partir do nosso propósito até gerar resultado seja feita da melhor maneira possível para as pessoas, para a sociedade, né, para o resultado dos acionistas e de todos os envolvidos. Lembrando que uma companhia ela tem que lembrar que ela precisa gerar resultado para todas as pessoas envolvidas, e isso inclui a sociedade, inclui, né, as comunidades ao redor, etc. Então, a minha dar aqui, que eu gostaria de dar para todos, pensem primeiro no propósito das suas companhias, né? Não esqueçam do resultado e adotem o ESG no meio dessa jornada, né? Isso é a melhor forma que eles podem ter para conduzir negócios sustentáveis ao longo do tempo. Acho que essa é a mensagem mais importante que a gente precisa deixar para as empresas. Lembrar que isso é fácil, pode-se começar pequeno, né? Mas precisa começar. Com certeza. É muito importante aí esses pontos levantados. Bom, Marcelo, obrigado, muito obrigado aí pela sua participação no programa de hoje. Renata, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Tá ótimo. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o vice-presidente de Inovação e Tecnologia do Grupo Benner, Marcelo Murilo. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.